Meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje quero falar sobre a comunidade cristã no início da igreja, que está no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 4 e versículo 32, que diz: comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que haviam vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu sua propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando-o à parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? A igreja é do Senhor. A igreja não é de homens. Hoje fala-se, a minha igreja, é na minha igreja. Eles não leem Bíblia, né? Por isso citam a palavra igreja desta forma. Porque quem morreu pela igreja foi Jesus Cristo. Nunca conheci nenhum outro ser na história da humanidade que tenha morrido pela igreja, a não ser Jesus Cristo. Enquanto Jesus Cristo esteve na terra, vigorava a lei. Quando Jesus falou aquelas parábolas, vigorava a lei, não era a graça. Depois da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição, iniciou-se o tempo da graça. A igreja. Antes não existia igreja. Jesus, nos seus dias terrenos, nunca se dirigiu para a igreja. De modo nenhum. Não, ele não se dirigiu para a igreja. Ele pregou aos judeus. Muito bem. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o que ocorre? A igreja é formada e eles ficaram admiradíssimos com a graça de Deus que tinha os apóstolos, que eles possuíam. A graça era tão grande que havia milagres na casa de Deus. Eu já vi milagres, já vi. Já tomei café da mão de uma senhora que foi ressuscitada. Já vi muitos milagres. Mas pretendo ver outros mais. Claro. Porque a palavra do Senhor não mudou e o Senhor não mudará jamais. E quando muitos aceitaram a Jesus,
a pregação dos apóstolos diziam que Jesus tinha ressuscitado e que agora era o momento da igreja na terra. Porque nenhum profeta viu a igreja, nenhum. Nem Daniel, porque muitas pessoas vão estudar o livro de Daniel com respeito à igreja. Você está perdendo seu tempo. Daniel nunca falou sobre a igreja e nem sabia que existiria a igreja. Ele não sabia. Não citou nenhuma vez, nem Isaías, nem Jeremias. Ninguém citou. Eles não sabiam sobre a igreja. Esta é a razão que não devemos ir para o livro de Daniel e fazer contas e contas quando Cristo virá sobre a terra, virá para a terra, porque vamos errar. Esta é a razão que todos que fazem isto erram. E marcam datas segundo a tolice deles, porque o livro de Daniel não tem nada a ver com a igreja, e sim com os judeus. Então, muitos pobres abraçaram a graça, o evangelho. E os apóstolos estavam cheios da graça de Deus. E aí acontecia que ninguém sentia que a propriedade que ele tinha pertencia a ele. Você entende? Nós não fomos ensinados assim. Porque, na verdade, nós aqui na Terra, nós não temos nada, não possuímos nada, somos mordomos, somos cuidadores de bens que Deus dá a nós. Somos cuidadores, nós não possuímos nada. Nós somos peregrinos e forasteiros. Mas existe aqueles Ananias da vida. Não faltava nada para ninguém. Por quê? As propriedades eram vendidas, depositadas aos pés dos apóstolos. E as propriedades eram vendidas e havia alimento para todos. Ninguém sofria necessidade na casa de Deus. Parece com os dias de hoje? Não, não parece. Não parece. O texto está aqui, é muito claro. Quem lê português, mesmo de um ano de escola, entende que os apóstolos tinham graça de Deus e que propriedades eram colocadas aos pés dos apóstolos, dinheiro, e o povo não tinha necessidade. Ninguém tinha necessidade. Você já imaginou uma igreja que ninguém sofre necessidade? Que igreja extraordinária! E que havia milagres. Então, Ananias, que era o sacerdote da casa dele, vendeu a propriedade e combinou com a esposa para enganar os apóstolos. Sim, porque o espírito do engano está em todo lugar. Segundo Pedro, o diabo tinha convencido Ananias a fazer aquilo. E ele chegou e colocou aquela porção de dinheiro aos pés dos apóstolos, mas Pedro já tinha sido revelado pelo Espírito Santo que Ananias estava comprometido com o diabo. Porque a mentira, ela tem um pai, chama-se diabo.
ele, ao assegurar que aquilo era verdade, caiu morto. E em 3 horas já estava sepultado. Que igreja, hein? Uma mentira levou ele à morte. Chegou a esposa dele, Safira, e confirmou a história e morreu também. Lamento muito por Ananias. Lamento muito por Safira, porque eles não entenderam o Evangelho. Lamento muito pelos pregadores de hoje, que muitos deles não entenderam o Evangelho. Alguns até enriquecem. Claro que eu nunca fui conferir a fortuna de ninguém. Não tive tempo para isso. E se tiver tempo, não faria isto. Se tivesse tempo, não faria isto. Mas parece que alguns, no final da carreira, se tornam milionários. Estamos convivendo numa sociedade que crianças nascem cegas por falta de $1 de vitamina. E pregadores encerrando suas carreiras milionários. Claro que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas sabe o que eu diria? Sendo você um pregador do Evangelho, viva o Evangelho. Viva. Quanto mais você estiver perto da palavra, mais força terás para enfrentar o espírito do mal e o espírito do erro. Não é verdade? Gostaria de dizer a todos que estão iniciando a carreira como pregadores do Evangelho: fujam da mentira. Fujam da mentira. Quem inicia sua carreira na mentira pode correr um risco muito grande no final da sua vida. Não há nenhuma necessidade de mentir. Porque muitos dizem que a mentira tem a perna curta. Eu penso que não. Eu penso que a mentira não tem pernas. É descoberta muito rapidamente, especialmente hoje. A tecnologia de hoje não permite que mentirosos caminhem longas distâncias. Que igreja extraordinária! Eu gostaria de ter vivido numa igreja assim. Claro que eu vivi tempos bons de igreja no passado, eu vivi. Na nossa igreja, a ceia, quando era encerrada, todos podiam levar, os necessitados, açúcar, pão, feijão, arroz. Porque a palavra do Senhor tem que se cumprir. Que Deus abençoe onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.